Olá, bem-vindos à nossa videoaula de hoje, onde trataremos do assunto Estado, tema que está dentro do estudo de Introdução à Ciência do Direito. Acompanhe essa videoaula até o final. Então, hoje na videoaula nós vamos trabalhar com o assunto Estado. Nós estamos falando sobre as diversas formas de sociabilidade. E dentro dessas formas de sociabilidade, a gente viu as pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público. Dentro das pessoas jurídicas de direito público, nós temos o Estado. Mas o que é o Estado? O que constitui o Estado? Quais são os seus elementos integradores? É isso que nós vamos ver na videoaula de hoje. O que constitui o Estado? O que é o Estado? Estado é o conjunto de instituições, sejam ele governo, forças armadas, o funcionalismo público, toda a estrutura física é o Estado, que controla e administra uma nação. É um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Dentre a estrutura de Estado, nos compete analisar agora quais são os elementos que constituem o Estado, quais são os elementos necessários para constituir um Estado. Nós temos os elementos materiais, que compõem o Estado, que é povo, diferente de população. Então a gente faz uma primeira diferenciação básica nesses elementos da sociedade política, o Estado. Nós vamos ver os elementos materiais. Nós vamos ver que o território também é um elemento material do Estado, mas agora a gente vai começar com o elemento povo. Qual é a diferença entre povo e população? População são todos aqueles que estão dentro de um território, dentro de um país, sejam eles os nacionais, os estrangeiros e inclusive os apátridas. Quem são os apátridas? Aquelas pessoas que não possuem nacionalidade, que não têm uma pátria de referência. E aqui a gente até para ilustrar essa situação, a gente pode citar o exemplo do filme O Terminal. Se eu não me engano é esse o nome, em que o Tom Hanks ele vem de um país e que esse país fecha as fronteiras e acaba criando uma nova estrutura e deixa de reconhecer a nacionalidade daqueles que estão fora daquele país. E aí ele está se deslocando para um outro país, se eu não me engano, para os Estados Unidos, e ele não consegue entrar nos Estados Unidos porque os passaportes daquele país foram cancelados e ele não consegue retornar porque ele não é mais considerado, então, um cidadão daquela nação. Então fica uma dica para assistirem esse vídeo, O Terminal. Os apátridas, então, são aquelas pessoas que não têm pátria, não têm uma nação de referência, seja porque perderam seus vínculos de cidadania, perderam a nacionalidade originária e derivada. Povo já é um conceito mais restrito. São todos aqueles que possuem um vínculo de nacionalidade ou cidadania. Então aqui eu acabo excluindo dentro desse elemento povo os estrangeiros, os apátridas. Povo são só aqueles que possuem um vínculo de nacionalidade junto com o país. Então, para mim compor um país, constituir um país, eu preciso desse elemento, o povo. O que é o povo? Cidadão, no gozo dos direitos políticos, pode ser o nacional nato ou naturalizado. Vejam, faz parte do povo de um país, aquele nacional nato ou naturalizado. E aqui a gente já tem uma diferenciação entre essas duas categorias. Quem é que é o nacional nato? É aquele que tem um vínculo originário com aquele estado. O naturalizado é um vínculo de nacionalidade derivada.
geralmente por uma escolha ou opção. Dentro das estruturas de Estado, os Estados podem adotar como nacionalidade originária o critério do jus solis e do jus sanguinis, ou os dois ao mesmo tempo. E a naturalização, o processo de solicitação de um vínculo com um novo país, né, de uma nacionalidade, isso se chama uma nacionalidade derivada. Então, os países podem usar ou o critério jus solis ou o critério jus sanguinis, ou os dois ao mesmo tempo. O nosso caso do Brasil adota os dois critérios como uma nacionalidade originária, tanto o jus solis quanto o jus sanguinis. Mas o que compõe o jus solis e o jus sanguinis? Jus solis considera nacional todo aquele nascido no território nacional. Então, mesmo que um estrangeiro nasça aqui no Brasil, ele vai ser considerado brasileiro. Claro que tem exceções, quando está a serviço do seu país, embaixadores, cônsules, né, diplomatas, em viagem a serviço, ele acaba tendo um tratamento diferenciado, né, mas, via de regra, nascendo no território brasileiro, brasileiro ele é considerado. Pelo critério do jus sanguinis, não importa se ele nasceu na Argentina, se ele nasceu no Uruguai ou no Chile, sendo filho, tendo sangue de brasileiro, ele vai ser considerado um brasileiro nato. Critério do jus sanguinis. O Brasil, mais uma vez, recapitulando, adota os dois critérios. É brasileiro nato, aquele que nasce no território brasileiro, e é brasileiro nato, aquele que, mesmo nascendo no território estrangeiro, seja filho de brasileiro, tenha sangue de brasileiro. E depois a gente tem a naturalização como uma nacionalidade derivada. Vamos seguindo para o nosso estudo. Um questionamento com relação a essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é: por que existe essas duas categorias entre brasileiro nato e naturalizado? É possível estabelecer alguma distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Pela regra geral do artigo 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 12, parágrafo 2º também da Constituição Federal, eu não posso estabelecer tratamentos diferenciados entre brasileiros natos e naturalizados. Porém, existem algumas exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal. Vamos dar uma olhada na regra geral e nas exceções? Eu separei aqui para vocês esse material para a gente poder visualizar a regra geral e as exceções. Vejam só, regra geral, artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não pode haver distinção de qualquer natureza, mesmo com relação à nacionalidade nata ou naturalizada. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem uma série de incisos. O caput do artigo 5º, então, estabelece uma regra geral de vedação de tratamento diferenciado de qualquer natureza, seja de natureza de nacionalidade nata ou de nacionalidade derivada. O artigo 12, parágrafo 2º, diz o quê? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Ela está dizendo o quê? Quem não pode estabelecer diferenciação? A lei. Porém, a Constituição Federal pode estabelecer algumas situações de tratamento diferenciado. Então, os critérios de tratamentos díspares, né, entre brasileiro nato e naturalizados, a gente vai só encontrar na Constituição Federal. Vamos ver quais são as exceções que autorizam o tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados? Começando pelo inciso 51 da Constituição Federal do artigo 5º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, regra geral para o artigo 5º, inciso 51,
Nenhum brasileiro será extraditado. Porém, o naturalizado vai ter um tratamento diferenciado com relação ao nato. O brasileiro nato não seria nunca extraditado por crimes cometidos no estrangeiro. Ele teria que cumprir a pena aqui no Brasil, responde, né, o processo no estrangeiro, ele permanece no Brasil e vai cumprir a pena aqui no Brasil. O Brasil não vai mandar esse brasileiro para aquele país estrangeiro para que ele possa cumprir pena lá, desde que o brasileiro esteja aqui no nosso território. Ele responde o processo no estrangeiro e esse processo, então, ele vai vir para o Brasil, ele vai ser homologado e ele vai cumprir pena conforme aqui no Brasil. Mas o naturalizado, ele pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, um argentino que praticou um crime comum na Argentina, vem para o Brasil, pede a naturalização aqui, ele consegue a naturalização aqui no Brasil, mas posteriormente o governo da Argentina pede a extradição desse brasileiro naturalizado, anteriormente argentino. Nesse caso, o Brasil pode extraditar. Porém, se ele já for um brasileiro naturalizado e cometer um crime depois da naturalização, um crime comum depois da naturalização, aí ele não vai ser extraditado. Ou, uma segunda hipótese de extradição de brasileiro naturalizado, de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aí não importa, sendo antes ou depois da naturalização, ele vai ser extraditado. Ele pode ser extraditado, melhor dizendo. Artigo 12 da Constituição Federal estabelece importantes restrições a cargos reservados a brasileiros natos. Vamos ver essas exceções, tema muito cobrado em concursos públicos. Vamos lá? Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República. Por uma questão de soberania, a Constituição achou por bem reservar para brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, para que o Brasil não sofra qualquer tipo de fragilização nos seus interesses, sendo que, eventualmente, um americano, um argentino, um uruguaio naturalizado se torne presidente do Brasil e daqui a um pouco se questione, qual o interesse que ele vai realmente prevalecer. O interesse do Brasil, em virtude da sua naturalização, ou eventualmente do seu país de origem. Então a Constituição acabou estabelecendo essa restrição de acesso aos cargos de presidente e vice-presidente da República a brasileiros natos. Presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, dentro da União a gente tem o Congresso Nacional composto das Câmaras dos Deputados e do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, vejam que é presidente da Câmara dos Deputados, é reservado a brasileiro nato. Muito questionado em concursos públicos se perguntar se deputado federal é reservado a brasileiro nato. Não, brasileiro naturalizado pode ser deputado federal, porém ele não vai poder ser presidente da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, presidente do Senado é um cargo reservado a brasileiro nato, ou seja, o naturalizado não pode ser presidente do Senado Federal, porém ele pode ser senador. Ministro do STF também é reservado a brasileiro nato. Carreira diplomática é reservada a brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, ou seja, o brasileiro naturalizado ele não pode chegar, ele não vai conseguir chegar ao oficialado dentro das Forças Armadas, ou seja, ele pode ser soldado, cabo, sargento, porém tenente ele já não consegue ser porque ele é um brasileiro naturalizado e oficial ou oficialado, então começa como um tenente, ele não pode chegar a esse cargo. Ministro de Estado de Defesa também é reservado a brasileiro nato. Vejam que de uma análise dessas
desses cargos, a gente começa a observar que são cargos de maior importância dentro de uma nação. Por uma questão de soberania, a Constituição reservou esses cargos a brasileiros natos, não podendo ocupá-los brasileiros naturalizados. Vejamos mais uma diferenciação no parágrafo 4º do artigo 12. A perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Vejam que o cancelamento é da naturalização, ou seja, da nacionalidade derivada. O brasileiro nato, como regra, ele não vai perder a nacionalidade dele. Tá? Quem vai perder a nacionalidade por sentença judicial é o naturalizado. É aquela pessoa que pediu a naturalização brasileira, a nacionalidade brasileira, e posteriormente à busca dessa nacionalidade, ele pratica algum ato nocivo ao interesse nacional, um ato atentatório à nação. Ele se comporta como alguém não condizente à nacionalidade que ele recebeu do Brasil. Em virtude disso, ele pode ter a sua naturalização cancelada. Também perde a nacionalidade, aqui vale tanto para o nato quanto para o naturalizado, quem adquirir outra nacionalidade. Ou seja, se o brasileiro nato optar de ir morar na Argentina e lá ele acaba desenvolvendo algumas referências de sentimento de pertencimento àquele país e perde essas referências com o Brasil e ele prefere se naturalizar argentino, então quando ele encaminha esse processo de naturalização perante a Argentina, ele acaba perdendo a nacionalidade originária brasileira. Tá? Da mesma forma, o brasileiro naturalizado que se naturalizar em outro país, pedir uma outra nacionalidade, significa que ele perdeu esses vínculos, essas referências com a nossa nação, então ele também pode ter declarada a perda da nacionalidade brasileira. Porém, não é sempre que isso acontece. Há exceções que a própria Constituição estabeleceu. Vejamos umas. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, toda vez que o brasileiro nato obtiver uma outra nacionalidade e essa segunda nacionalidade for uma nacionalidade também originária, ele acaba não perdendo a nacionalidade brasileira. Caso muito comum são os imigrantes de italianos e alemães que, dentro do critério da Alemanha e da Itália, é alemão ou italiano nato, pelo critério do jus solis e do jus sanguinis. Então é considerado alemão e italiano quem nasceu na Alemanha ou na Itália e quem tem sangue de italiano ou alemão. Então, os brasileiros imigrantes de alemães, de italianos ou outras nacionalidades que posteriormente vierem pleitear uma segunda nacionalidade, a chamada dupla cidadania, perante, por exemplo, Alemanha ou Itália, ele pode vir a adquirir essa nacionalidade italiana ou alemã originária e permanecer com a nacionalidade brasileira originária. Então, o caso de dupla cidadania, no caso brasileiro, só é possível quando se obtiver duas nacionalidades originárias. B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território para exercício de direitos civis. Então, um brasileiro que eventualmente for estudar em outro país e para que ele possa estudar nesse outro país, para que ele possa firmar contratos de aluguéis, tirar carteira de motoristas, aquele país aonde ele está residindo, né, exija a naturalização, eventualmente uma carteira de trabalho, exercer uma profissão em outro país, só que esse brasileiro ele não quer perder o vínculo com o Brasil, ele está momentaneamente nesse outro país. Tá? E esse país impõe para ele, para exercício de direitos civis ou para permanência em seu território, que ele se naturalize naquele país.
veja que ele não está perdendo esse vínculo de referência com o Brasil. Então, nesses casos, a Constituição achou por melhor de manter a nacionalidade brasileira originária e ele pode ter a outra nacionalidade estrangeira, né, durante a permanência nesse outro país. Ok? O artigo 89 da Constituição estabelece outras diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados. Vejam só o artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Como ele é um órgão superior de consulta do Presidente, a Constituição achou por bem colocar cargos de brasileiros natos. Vice-presidente da República. Lembram que pelo tópico anterior a gente viu que o presidente e o vice-presidente da República são cargos de brasileiros natos? O presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato. Presidente do Senado, brasileiro nato. Líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. Aqui é uma divergência. Aqui eu não tenho uma referência de brasileiro nato como exclusividade para exercer esse cargo. Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e vejam só, inciso 7º. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Vejam que aqui a gente tem também uma exigência de brasileiro nato para compor os 6 cidadãos brasileiros que vão compor então o Conselho da República. Tá? O artigo 222 também estabelece restrições à questão da propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, sendo privativa de brasileiros natos ou, tem que ser nato, ou naturalizado há mais de 10 anos. Então aqui a gente tem uma restrição, né, uma diferenciação entre brasileiro, nato e naturalizado. O naturalizado só aquele que for naturalizado há mais de 10 anos, ou seja, é um pedágio, é um período em que a Constituição achou por bem de permanência desse brasileiro naturalizado, né, para que ele demonstre que realmente ele tem esse vínculo de valores culturais com a nossa nação, com o Brasil. Então esses seriam os principais elementos diferenciadores entre brasileiros natos e naturalizados estabelecidos pela Constituição Federal. Seguimos no nosso material. Outro elemento que a gente chama atenção quando a gente fala de Estado e dos elementos materiais do Estado com relação ao território é que pode haver uma nação sem território. Vejam só, o povo curdo, ele reivindica a criação do Kurdistão lá entre o norte do Iraque e o oeste da Turquia, e noroeste do Irã. Então o povo curdo ele busca constituir um Estado, ele é uma nação, mas ele postula construir um Estado. Só que para construir um Estado ele precisa de um território. Para criar o Estado do Kurdistão, o povo curdo ele está buscando, reivindicando um território. Vejam quanto é importante o território para um conceito de Estado. Tá? Seguimos agora os elementos formais do Estado. Eu preciso, para constituir um Estado, uma ordem jurídica, ou seja, um sistema de normas que regula a conduta humana, ou seja, que esteja acima das demais ordens sociais, sistemas religiosos, sistemas familiares, sistemas de organização de regras de condutas de trabalho. Eu tenho o quê? O Estado acima de todas essas classes, essas categorias, estabelecendo quais são as regras de condutas e, no caso de descumprimento, a possibilidade do uso da força, da coerção. Então, contém o elemento da coação, isso é, exige determinado comportamento expresso por uma norma, ligando o comportamento oposto a um ato de coerção apoiado no uso da força. É o conjunto de todas as normas jurídicas em vigor no Estado vigentes em determinado momento. Então eu preciso, dentro do Estado, uma ordem jurídica, começando desde a Constituição Federal, passando pelas leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas,
né? Leis ordinárias, decretos, atos normativos, instruções normativas, resoluções, isso tudo faz o arcabouço da ordem jurídica de um determinado Estado, estando sempre a Constituição no topo, né? Da qual decorre todo o restante do ordenamento jurídico, a partir da Constituição, que estabelece a estrutura de Estado, os direitos e garantias fundamentais, né? Individuais, coletivos, de uma nação. Tá? Os principais valores vão estar, então, dentro da Constituição Federal. Também, como elemento formal da Constituição do Estado, eu preciso que um poder soberano. Eu preciso de soberania. O que é a soberania? A soberania ela pode ser analisada e estudada sobre dois critérios. Soberania do ponto de vista internacional, do ponto de vista externo, e a soberania do ponto de vista interno. O que é a soberania do ponto de vista internacional, do ponto de vista externo? É a igualdade de todos os estados numa comunidade internacional, ou seja, os países, né, os estados se respeitando entre si num cenário internacional. Ninguém adentrando dentro de outro país para determinar ordens, determinar leis, né? Isso fere a soberania de um outro país. Claro que os embates econômicos, embargos, as forças políticas e econômicas acabam fazendo com que alguns países se sujeitem a outros países. Mas, pelo poder da soberania, ninguém pode invadir um outro país para determinar as normas aplicáveis dentro daquele país, porque ele detém de soberania. No âmbito interno, a soberania o que é? É o Estado estando em cima de todas as outras ordens sociais. Ou seja, o Estado é a ordem superior dentro daquele país. Então, para evitar comoções internas, guerras civis, eventualmente o Estado sucumbindo diante de forças paralelas, como narcotráfico, colarinho branco, poderes religiosos, o Estado sempre vai estar acima e é ele que vai determinar, como a última palavra, as regras de condutas aplicáveis naquele país, naquele Estado. Claro que, paralelamente a isso, acaba tendo regras morais religiosas, regras morais e éticas nas relações familiares, nas relações de trabalho, mas que, acima dessas regras, existem as regras jurídicas do ordenamento jurídico do Estado. Isso é soberania do ponto de vista interno. O Estado é a entidade máxima, a entidade dotada de maior força dentro daquele país. Se ele começa a sucumbir para o narcotráfico, a forças paralelas, milícias, o Estado perde a força e, com isso, o tecido social acaba se desagregando. Seguimos lá. Ainda como elementos da sociedade política, nós temos os elementos finalísticos. Qual a finalidade do Estado? O Estado existe para satisfazer o interesse comum, um bem comum. O que isso significa? Se eu tiver interesses individuais colidindo com interesses coletivos, de grupo, de maioria, sempre o interesse comum, o interesse coletivo vai se sobrepor ao interesse particular, ao interesse privado. É por isso que o Estado, quando ele tem interesse de construir uma escola, de construir um posto de saúde em determinado local, o Estado tem o poder de chegar ao proprietário e dizer: você quer vender esse terreno? Se o proprietário disser: não, eu não quero vender esse terreno, o chefe do executivo vai analisar. Bom, eu tenho interesse coletivo, que é construir uma escola, que é construir um posto de saúde, um hospital, e eu tenho interesse particular. O interesse particular é de manutenção dessa propriedade privada. O Estado ele pode fazer o quê? Ele pode fazer a desapropriação desse imóvel particular. Por quê? Porque eu tenho interesse comum, um interesse geral, um bem comum, para ser satisfeito e não o interesse privado particular de uma pessoa. Então esse é um elemento da sociedade política do Estado, um elemento finalístico, o bem comum. E aí o Estado, ele nasce para satisfazer essas necessidades coletivas. Só que não vai ser todas as necessidades que o Estado vai satisfazer. Algumas necessidades que a população possui, ela satisfaz de forma individual, com os próprios recursos. Se a pessoa tem fome, precisa de um transporte, ele vai, pega o seu carro,
se locomove. Ele vai, compra sua comida. Ele satisfaz isso de forma individual. Porém, se o cidadão ele não consegue satisfazer isso de forma individual, ele eventualmente busca a coletividade para satisfazer isso. Por exemplo, ele precisa de saúde, ele precisa de consulta, ele precisa de remédio. Ou ele vai e paga isso de forma particular, ou daqui a um pouco ele se socorre de forma coletiva, privada, através de um plano de saúde, ou ele, se não tem condições de satisfazer de forma individual ou de forma coletiva privada, ele vai satisfazer isso de forma coletiva pública. Então, o ente público vai satisfazer as necessidades coletivas públicas, sejam elas absolutas ou relativas. Pela teoria geral do Estado, quais seriam as necessidades que o Estado deveria satisfazer de forma absoluta? Ou seja, quais seriam as necessidades que o Estado tem que satisfazer porque é a própria razão de existir do Estado? A teoria geral do Estado ele vai dizer o quê? Que são 3 as necessidades absolutas que o Estado deve satisfazer: defesa externa, manutenção da ordem interna e administração da justiça. Ou seja, defesa externa é a manutenção da própria soberania, para que outros países não interfiram nas nossas questões de Estado. Manutenção da ordem interna é a soberania do ponto de vista interno, ou seja, para que não haja guerras civis, não hajam comoções sociais no sentido de desestabilização do poder, o Estado ele pode intervir nessas questões para que o narcotráfico, milícia, forças paralelas não tomem força acima do próprio Estado. E a administração da justiça, ou seja, é o Estado que diz o direito e executa o direito. Ele sentencia, ele cria as normas, ele julga e executa, eventualmente, as suas sentenças, os seus julgados. E o restante são necessidades relativas. O Estado assume se quiser. Ora ele pode entrar em cena ou ele, ora, sai de cena. O restante seriam todas relativas pela teoria geral do Estado. Dependendo do tipo de governo, mais liberal ou mais social, ele vai atribuir ao Estado maiores responsabilidades ou não. Isso por uma teoria geral do Estado. Claro que, no caso do Brasil, por força constitucional, alguns valores foram erigidos, foram eleitos como necessidades absolutas, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, previdência social. Isso tudo foi estabelecido para o Estado como uma obrigação absoluta do Estado por força constitucional. Mas, pela teoria geral do Estado, seriam apenas 3: defesa externa, manutenção da ordem interna e administração da justiça. Os demais poderiam ser classificados como necessidades coletivas relativas. O Estado satisfaz, ora se quer ou se não quiser. Porém, por uma característica própria nossa, no Brasil, saúde e educação são necessidades coletivas absolutas por força constitucional. E com isso, a gente termina a nossa análise de Estado e dos elementos que compõem o Estado. No próxima videoaula, nós vamos estudar o mundo da natureza e o mundo da cultura e qual é a interferência desses elementos no nosso direito. Obrigado pela atenção de vocês, espero vocês nas próximas videoaulas. Um grande abraço.